Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 1º de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, a ex-secretária de Educação do município de Santos, professora Sueli Alves Maia, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: valor maior para comprar imóveis. Na Folha de São Paulo, governo libera FGTS para imóvel de até R$ 750 mil. No Estadão, Câmara dos Estados Unidos não vota orçamento e trava governo Obama. No Santa Portal, 2.000 cubanos chegam ao Brasil para a segunda etapa do Mais Médicos. No site do Boc News, preço da gasolina deve fechar o ano com aumento de 5%, prevê Banco Central. No G1 Santos e região, inesquecível, diz ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. ao postar foto. E no portal da UOL, Estados Unidos iniciam paralisação parcial do governo federal por falta de verbas. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema mais importante da atividade pública, que é a educação, que deveria ser prioridade absoluta de todos os governos, mas infelizmente as coisas não acontecem dessa forma. A educação vive momentos preocupantes, sobretudo a educação pública em São Paulo, na rede estadual, com os equipamentos em condições muito ruins, de um modo geral, as unidades precisando ser reformadas e principalmente com a falta de professores. O Estado de São Paulo registra um déficit de 50 mil docentes de todas as áreas, o que é algo quase que escandaloso para um Estado como São Paulo, a principal unidade da federação. Tanto é verdade que o governo está abrindo agora um concurso para preencher 59 mil vagas de professores em todo o Estado de São Paulo, argumentando inclusive que vai nomear 20 mil tão logo os resultados desse concurso público sejam divulgados. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação, sobre os rumos, sobre o futuro da educação, que é essa prioridade absoluta que deveria ser de todo o país, com a nossa convidada de hoje, que é uma especialista em educação, a professora Sueli Alves Maia. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa terça-feira, 1º de outubro, é de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. A temperatura varia entre 18 e 23 graus em São Vicente e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O trânsito flui bem na subida da Serra, no trecho de Planalto. O sistema Anchieta e Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vai sentido São Paulo. As pistas sul para quem vem sentido litoral. Na chegada a Cubatão, o motorista encontra grande movimento de caminhões, mas sem pontos de parada. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. Participe do programa questionando os nossos convidados. São 8h11. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando a professora Sueli Maia.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 1º de outubro. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a professora Sueli Maia, ex-secretária de Educação do município de Santos, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Estivadores querem que a Embraporte contrate mão de obra via sindicato. A empresa insiste na contratação pela CLT. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. O presidente do Sindicato dos Estivadores explica que o acordo tem prazo determinado, 30 dias. Os trabalhadores cederam, buscando entendimento com a empresa. E esses 30 dias ficou de uma forma acordada, onde quando as embarcações que atracarem no terminal pedirem 2 equipes, será uma equipe nossa e uma equipe deles. Se tiver 3 equipes, será 2 nossas e uma deles. Até se chegar a esse pré-acordo, os trabalhadores temiam perdas no salário de até 80%. Em protesto, montaram um verdadeiro acampamento na frente do terminal. Autorizavam a entrada de caminhões carregados por 1 hora. Na outra, eles eram obrigados a formar filas. Na quarta-feira passada, derrubaram um portão, quebraram o cadeado de outro e ocuparam 2 embarcações. A empresa vem atuando de uma forma radical, nos faz ter que ficar mobilizado, né? E também numa situação que infelizmente nós não gostaríamos, mas a qualquer momento tem que tomar uma posição de mobilização e de novos protestos. Vamos ter uma reunião quinta-feira em Brasília, onde o governo está convocando as partes, para que a gente possa, nesses 30 dias, não ficar parado e sim negociar para que busque entendimento. Muito bem, esta reportagem, como se vê, as negociações estão avançando e o que se busca é o entendimento, o que se espera é que as partes, tanto o sindicato quanto a empresa, cheguem a um denominador comum, cheguem ao entendimento. Não é assim que você vê essa importância, secretária Sueli? Muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, obrigado, Chico, pelo convite. E o Santa Cecília TV, o programa todo, toda a equipe que aqui está. Eu com essa discussão toda, eu fico abrindo o baú das recordações, né? Parece que não muda nada e ainda em 90, mais ou menos, 92, quando chegou a lei da modernização dos portos, eles pararam, foram a Brasília, acho que vocês lembram disso, sim, né? E agora no lugar do pai, nós temos o filho, né? Pois é, o Neizinho. O Neizinho à frente dessa luta que continua. Eu acredito que é isso, tem que continuar lutando para ver se eles conseguem algumas questões que dizem respeito à própria
categoria. A própria categoria, o trabalho que eles desenvolvem, né? Que eles não podem ficar sem o emprego. Eu não consigo entender isso. Então, chegar Ou com ganhos muito reduzidos, que na verdade é o que aconteceria. Contratados pela CLT, os ganhos seriam muito reduzidos. Exatamente. Né? Chegar a um denominador comum que seja bom para todos. Eu vejo o Neizinho indo a Brasília tantas vezes, vai, volta, aí diz que vem cansado, depois vem feliz, mas é isso mesmo, né, Ney? Essa é a luta. Essa luta lembra os seus tempos de vereadora também, né, Também acompanhei seu pai muitas vezes a Brasília e eu acho que é isso, tem que ter força, tem que lutar para conquistar o que é devido à classe trabalhadora. Muito bem. Fernando de Maria, muito obrigado pela presença. Bom dia, Fernando. Como é que você está acompanhando essa questão? Parece que as coisas estão avançando, né? Parece que as negociações caminham nesse sentido. Sim, que isso daí é até uma realidade de acordo com a própria legislação que foi criada. O Brasil, talvez pelos especialistas, é o único lugar do mundo que você trabalha com dois cenários das empresas, com a nova legislação portuária, né? Os dois cenários. As empresas que têm hoje já estão no coisa, que tem que contratar via a OGMO, e agora as empresas pela CLT. Então, cria uma concorrência, e os trabalhadores estão na justa reivindicação e de tentar manter isso daí. Apesar da legislação, hoje está muito clara em relação a isso. Depende muito de uma pressão mesmo da categoria para poder se fazer valer, porque se for brigar isso judicialmente, pela legislação, isso talvez seja mais complicado. Mas eles estão total, pleno direito de lutar por isso daí, porque se à medida que uma empresa conseguir isso, e tem outra empresa que já está operando, a Embraport é um caso, já está operando pela nova legislação, né? A BTP é a mesma situação, e a tendência é outros terminais acontecer a mesma situação nesse sentido. Aí o cenário não é para hoje, o cenário é preocupante para o futuro, um futuro bem próximo. Né? Agora, outra coisa que preocupa muito também, professor Fernando de Maria, professora Sueli Maia, e é o tema principal do programa de hoje, é a questão da educação. Esse dado recente, revelado pela própria Secretaria de Estado da Educação, da falta de 50 professores em São Paulo, professores de matemática, professores de português, de física, de química, de história, enfim, fazendo com que o governo agora lance um concurso para 59 mil vagas, professora Sueli. Como é que a situação em São Paulo pôde chegar a esse ponto, da falta, do déficit de 50 mil professores? Eu acho que a gente vai voltar numa questão que sempre é colocada, né? É a questão da valorização do profissional. Enquanto essa questão ficar apenas nos discursos, nos palanques, nos governos que entram, nos governos que saem, nos secretários de educação, é preciso valorizar. O valorizar o profissional da educação é dar um salário correto a ele. Então, depois de 22 anos, Chico, consegue-se fazer o piso salarial, que hoje chega a 1.500 e pouco. Veja, para 40 horas de trabalho, 1.500 e pouco. E mesmo assim, o Brasil hoje, apenas 4 estados estão respondendo a essa legislação. E mais, os governadores fizeram uma reunião agora há pouco tempo, em que eles reivindicam que todo ano esse piso dentro da lei tem um aumento, que não segue o aumento comum de inflação, nada disso. Ele segue um aumento de acordo com o número de alunos e com o número do crescimento da entrada de verba nas administrações. Então, para o ano de 2014, a proposta é de um aumento em cima dos 1.500 de 19%. Os 27 governadores já se organizaram, já foram a Brasília e já estão lutando para que seja apenas 7,7%. Então, foi proposto pelo governo e até pelo ministro anterior, que é o Fernando Haddad, de que esses aumentos seriam diferenciados para você chegar a um salário, no mínimo, equiparar com alguém que tem a mesma formação do professor.
já está de novo sendo perdido. Completamente defasado. Então, é o ponto central, a gente pode discutir muita coisa. O ponto central é a valorização da profissão do professor. E essa conta, que é de chegada, de aumento, é para que o professor possa receber, no mínimo, ter próximo de alguém que esteja hoje na universidade. Não é nem para ser um salário muito alto, é um mínimo razoável. Então, com isso, você chega a essa condição de que ele passa num concurso, imediatamente ele fica o tempo inteiro buscando um outro lugar para ele melhorar a sua renda ou desiste, salarial. né? Ou desiste, né, secretária? Rapidamente ele ou desiste. Porque com salário piso de 2 salários mínimos, porque é mais ou menos isso. Quer dizer, tem descontos e tudo mais. Imagine, 2 salários mínimos. Quer dizer, um professor, ou 40 horas semanais. Fernando, 40 horas semanais, quer dizer, a semana inteira. Eu volto a dizer, levou 22 anos para regulamentar o que estava na Constituição, que era piso salarial do professor. Então, eu acho que o centro dessa questão da falta do professor é essa não remuneração. Tá certo. Secretária, eu peço a sua licença, nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida debatendo educação. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Musical 107,7 na TV. As músicas que você gosta de ouvir lá na Santa Cecília FM, nós conferimos juntos aqui em formato de vídeo. 107,7 na TV especial. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 1º de outubro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a ex-secretária de Educação do município, professora Sueli Maia, e o colega jornalista, professor Fernando de Maria. Eu gostaria, Fernando, que agora você fizesse uma análise a respeito dessa situação em São Paulo, do déficit de 50 mil professores. A professora Sueli colocou anteriormente, no bloco anterior, que se deve basicamente à falta de reconhecimento, de valorização do professor, cujo piso é de R$ 1.500, 2 salários mínimos em 22 estados do Brasil, o que, convenhamos, é um absurdo, é um verdadeiro escândalo.
Fernando de Maria. Sim, exatamente, Chico. Dentro desse cenário, até tem uma reportagem aqui do Estado de São Paulo, que são 3 mil professores que desistem de dar aula na rede estadual por uma série de razões, certamente, por ano. Imagina, 3 mil, quer dizer, você tem um problema grave, porque o salário não é um salário atraente, né? Por mais objetivos que o cidadão tem, eles têm os compromissos particulares dele. E assim, hoje, aí a secretária pode até lembrar melhor, como dirigente sindical e depois passando como secretária, e hoje passados mais de 20 anos nessa luta, nesse sentido, até provavelmente as reivindicações que existiam no passado da categoria, da POSP, hoje são outros. Por exemplo, a questão da violência dentro da sala de aula, né? Talvez naquela época esse fosse um assunto que praticamente nem era discutido. E hoje, infelizmente, é um assunto que permeia muitas vezes, e tem muitas escolas, especialmente nas regiões mais periféricas, que até o aluno que tenha interesse tudo, esbarra no problema, ele não encontra um professor de várias disciplinas, né? Porque o cidadão simplesmente não vai. Imagina para dar 2 horas aula à noite numa escola, numa periferia, que o cidadão vai pagar para trabalhar, então não vai, e às vezes são vários alunos, a gente tem aqui na universidade, a gente até consulta vários alunos que falam assim, professor, eu não tive aula de matemática o ano todo, né? E assim, até uma disciplina que eu dei, que é pesquisa em jornalismo, e eu, para pesquisar, era uma coisa simples, era uma regra de 3. Vários alunos não sabiam fazer uma regra de 3 dentro da universidade. Que até tentei explicar que dentro do jornalismo você trabalha com números, trabalha com pesquisas, são fundamentais isso daí, para alimentar informações, né? E aí eles até falaram, estou fazendo jornalismo para fugir da matemática. E alguns comentaram que nunca tiveram, pelo menos um ano todo, matemática, história, geografia. Então, talvez, a minha dúvida é isso. O que mudou dentro desse cenário dos anos 80, por exemplo, que já estava à frente da POSP, dos anos 90, para os dias atuais, assim, das reivindicações dos professores, que são salários, obviamente, mas tem outros componentes também. Sem dúvida, essa questão da violência hoje permeia muito a área da educação. Outro dia estava assistindo um documentário na televisão e esse documentário mostrava professores novos chegando nas escolas da periferia em São Paulo, e esses professores muito interessados, a gente percebeu a vontade, o empenho desses professores, e eles contando que alguns deles são acompanhados de psicólogos. Uma professora em especial de português, semanalmente ela tem um tratamento com psicólogo, porque a entrada dela na sala e a maneira como esses alunos recebem o professor faz com que eles se sintam muito mal, muito desprestigiados. Também o desprestígio, além de salarial, que também motiva essa questão, é um desprestígio de desrespeito com o professor. Então, a dignidade do professor é levada a zero. Ela diz que entra na sala com a aula preparada e durante todo o documentário fica muito interessante a maneira como ela enfoca essa questão da aprendizagem e é muito mal recebida. Então, ela precisa ter força, né, de uma sustentação psicológica para que ela consiga fazer esse enfrentamento com a classe que se torna violenta. Outra coisa é o método. É uma historinha antiga, né? Se algumas pessoas levantassem de 100 anos atrás para hoje, eles não iam encontrar nenhuma diferença na escola, na sala de aula. Iriam encontrar na área da saúde e da medicina, nossa, espantoso desenvolvimento. Na sala de aula, não. A sala de aula continua, as carteiras um atrás do outro, todo mundo focando na lousa e no professor que se coloca ali na frente. Outra questão é as mídias. As mídias precisam ser entendidas como algo que faz parte direto da vida desse jovem que está na escola hoje. Não faz da nossa. Nós não somos, não nascemos, fomos aprendendo. Ele não, ele nasceu com aquilo. Então é um absurdo a proibição, eu acho, de levar o iPad, sei lá, como chama, aquele pequenininho, o iPhone. O professor
E aí entra a questão dele estar sempre se preparando, ele precisa estar sempre se capacitando. O professor precisa dominar a mídia e usar isso a favor da educação. Não, olha que absurdo, aquela sala deixa entrar. Não é. Utiliza aquilo como forma de aprendizagem. As formas de aprender, as linguagens da aprendizagem é que estão sendo deixadas de lado. Então, quando você vai... Não, é reforço. Reforço é fazer 100 vezes a tabuada. Isso é reforço? Aonde? Tabuada já passou. Não é que a tabuada passou. A maneira de ensinar a tabuada, não é? Então, você pode aprender a tabuada, os números, a questão da matemática, quando você tem aula de matemática, claro. Mas este que é chamado reforço, que é a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, tem que achar num outro horário uma nova linguagem para a dificuldade da matemática que ele assistiu na aula de manhã. Sim. E eu não vejo outra forma, como, por exemplo, tem uma aula de culinária. Ai, que absurdo, meu filho foi à escola para aprender culinária. Na hora de culinária, ele aprende noção básica de fração, por exemplo. Nós brincamos muito com a questão da pizza. A pizza é a fração. Então, quando ele mexe na massa, ele tem uma aprendizagem. Ele divide a pizza em 8 pedaços, em 10 pedaços. Né? Então... Ele tem aprendizagem daquela dificuldade abstrata que ele teve de manhã. E ele nem percebe que aquilo é o tal antigo reforço na matemática. Né? Então, são os tempos de hoje. Agora, os professores, muitas vezes, com essa remuneração, não têm nem condições econômicas de ter um iPhone, um iPod, enfim, por força, se o governo não fornecer, realmente fica difícil. Professora, nós temos uma pergunta de um telespectador, uma telespectadora, enfim. Paula, por favor. Isso mesmo, Chico, é a Norma do Marapé. Ela nos enviou um e-mail através do je@enfoquecom.com.br, onde você de casa também pode interagir aqui com o programa, que é ao vivo. A pergunta da Norma do Marapé é a seguinte: na sua gestão, à frente da Secretaria de Educação, Santos recebeu o selo de cidade livre do analfabetismo, mas no país este índice vem crescendo. Qual a fórmula para solucionar esse problema em nível nacional? Então, essa é uma pergunta que eu vi, é Norma, né? Norma. Eu li alguma coisa esses últimos dias aí sobre essa questão. A manchete diz que é a questão do crescimento do analfabetismo no Brasil. Mas na matéria você enxerga que o analfabetismo, onde amplia o analfabetismo, é vamos dizer, na idade dos mais, vamos dizer, aqueles que já estão entrando na terceira, na idade adulta e tal. Porque os que estão no início, a gente já conseguiu diminuir muito. Então, isso é um avanço no Brasil. Agora, os idosos é uma parte muito difícil de você conseguir que eles voltem à escola. E aí também essa volta à escola se dá através do EJA, que é um instrumento eficaz dos jovens e adultos. Só que o adulto também não gosta muito da maneira como está posto o EJA. É cansativo, ele vai de noite para a escola, então eles começam a fugir da escola. Chico, quando a gente pegou a Secretaria da Educação em Santos, por volta de 2005, o EJA vinha diminuindo muito o número de procura. E nós estudamos bastante essa questão e conseguimos entender que se a gente utilizasse as mídias, nós chegaríamos a ter um número maior. E aí nós utilizamos então a educação à distância. Pra você ter ideia, nós colocamos com a ajuda aí da Embraport, lá na Ilha Diana, que a Embraport fez? A Embraport colocou um gerador que nem luz tinha, nem energia. E colocamos lá, numa salinha que a educação tem lá, um espaço, colocamos 4 computadores, não de primeira geração, não, antigos ainda, que acho que até a Embraport que doou. E você sabe que a gente fez o EJA com os jovens de lá. Depois os adultos quiseram também. E para nossa alegria,
foi um sucesso essa moçada de lá quando veio para a cidade prestar a prova. Ficaram em primeiro lugar nas provas escritas aqui na cidade. Então, a partir essa pequena experiência, nós entendemos como era importante utilizar esse sistema para a moçada aqui na cidade. E de 400 e poucos alunos, diminuindo todo ano, no final, já agora em 2012, nós estávamos alcançando 1.000 alunos, o número de quase 1.000 inscrições para o EJA e o EJA Digital, como a gente estava chamando esse programa. Uma experiência, portanto, vitoriosa. Fernando Emanuel. Isso, para mim, eu não me conformo, assim, que depois da própria Constituição, hoje você tem verba na área de educação, né, uma verba carimbada, há uma perspectiva muito interessante com os royalties, né, que foi anunciado, né, então há uma perspectiva, eu espero que isso seja realmente nesse sentido, secretário, porque realmente é difícil entender, porque a gente tem várias cidades, existe caso, uma vez estava vendo uma reportagem, uma escola que se destacou no Piauí, no sertão do Piauí, com coisas simples e os alunos se destacando dentro do, quer dizer, imagina, em Teresina, né, alguma coisa nesse aspecto, né? A senhora, como representante, já foi representante regional da Undime, hoje a senhora é assessora da Undime, a senhora também acompanha muitas ações no estado, ao longo do estado de São Paulo. Existem peculiaridades específicas dentro do estado de São Paulo, por exemplo, cidades, regiões que tem um tratamento diferenciado? O fato da gente estar aqui em grandes centros, que ter essa influência das mídias muito mais próximas, que eu sempre falo, porque a realidade nossa, que vivemos aqui numa região, especialmente próxima dos grandes centros, assim, é bem diferente do Brasil, que o Brasil desconhece, né? Que esse é um outro Brasil, né? Dentro aqui do próprio estado de São Paulo existem várias peculiaridades. Só para citar as grandes diferenças, existem grandes diferenças nesse sentido na área educacional? Você diz na área de São Paulo ainda. São Paulo, da Undime, por exemplo, pela sua atuação, pelo seu conhecimento. Então, a Undime, ela tem uma organização nacional e cada estado tem a sua Undime, né? Então, São Paulo, hoje, ela representa, a Undime São Paulo, aproximadamente dos 645 municípios, estão ligados, associados à Undime São Paulo, por volta de quase 500 municípios, né? Então, o acesso às informações são muito interessantes. Mas, como você disse anteriormente, a educação ainda não sabe utilizar muito bem a questão de dados, que são instrumentos como o IDEB. O IDEB não é um ranking. Eu fico muito brava quando chega o final, quando apresentam o IDEB e colocam o IDEB, qual a melhor escola? Né? Porque é errado. É a leitura simplista muitas vezes. É errado. Né? Por que em Santos não teve a nota tal? Por que em tal cidade teve a nota? Não é isso. O IDEB é um instrumento, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta fundamental para a própria escola trabalhar o seu plano político-pedagógico, porque cada escola deve desenvolver um plano político-pedagógico. Claro que esse plano, ele vem orientado pela secretaria, mas ele dá liberdade para que a escola, como você disse, tenha entendimento do que é a comunidade onde ela está inserida. Claro. Então, eu posso ter uma comunidade inserida numa economia de pesca que não vai trabalhar uma economia de fábrica de, sei lá, outra coisa, de automóvel, e outra inserida na fabricação de automóvel, que vai ter uma visão diferenciada. Aí dizem o seguinte: mas você não pode tratar esse menino daqui, essa menina, diferente dessa, porque ele tem que ter um mínimo, né, de conhecimento geral. Real. Mas você tem que aprofundar o conhecimento do local onde ele está. O que tem acontecido muito no estado de São Paulo, eu gosto muito disso, e eu acho que a Undime esteve à frente esse tempo inteiro, é que a educação, ele é um processo. Ela independe do governo que vem. Então, vem um governo do PMDB, um governo do PSDB, um governo do PT, a discussão da educação, o plano da educação,
ele deve respeitar uma questão, vamos dizer, de Brasil, porque tem a própria Constituição, tem um plano nacional sendo discutido, e você ali colocar também aonde você vai definir melhor. Agora, o que traz maior atraso na educação é que a cada 4 anos você faz mudanças de governo e muda também as pessoas da secretaria e não espera. E a pessoa que chega, que devia ser um educador preocupado com o que já foi conquistado, sim, e dali dar próximos passos, não faz isso. O que a Undime tem feito, e eu tenho, inclusive é isso que me agrada muito estar lá hoje, a Undime tem trabalhado muito, que deve sempre estar olhando para os pequenos municípios. Então, o que vem acontecendo? Os arranjos, não sei se vocês já acompanharam um pouco isso, arranjos municipais na área da educação, onde os prefeitos aceitam isso e se trabalha a questão da educação como sendo de uma região. Há uns 10 dias, mais ou menos, eu estive em Votuporanga para entender um pouquinho melhor. Lá estão unidos 52 municípios, o IDEB crescendo em todos os municípios, porque o menino que voltando na nossa região, que estuda em Santos, ele é um menino da região. Ele pode daqui a pouco estar estudando no Guarujá, depois ele está estudando em Praia Grande, depois... Então não tem porquê Guarujá, Praia Grande, eu sou diferente, não tem porquê isso. Tem que haver realmente a união da força destes secretários num trabalho dizendo o seguinte: nós estamos buscando a educação de qualidade para os nossos jovens. E o princípio metropolitano, não é, secretário? É um princípio metropolitano. Agora, nesse sentido, secretário, antes de eu chamar o intervalo, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da proposta do senador Cristóvão Buarque de federalização do ensino. A senhora conhece essa proposta? Como é que a senhora vê essa tese dele de federalizar o ensino, sobretudo o ensino básico, o ensino fundamental, ou seja, o mesmo tipo de ensino para todo o país? Eu acho que isso é o que a gente falou agora há pouco. Uma base, né, para que todos tenham o direito de ter um conhecimento geral sobre tudo é importante. Por isso a discussão hoje do Plano Nacional de Educação, que agora, esse final de semana, aconteceu, se não me engano, em Serra Negra, o evento do estadual do CONAI, né, que tirou propostas de São Paulo. Então, todos os estados fizeram isso. São Paulo tirou propostas para enviar ao CONAI Nacional 2014, que vai acontecer em fevereiro. Bom, mas o CONAI já aconteceu, já tem um projeto discutido e andando lá em Brasília, não sei se está no... acho que está no Senado agora, né? E esse projeto é que coloca a questão dos royalties, né? Porque não adianta mais discutir projeto, né, Chico? Projetos não faltam, né? Projetos não faltam. Falta recurso e gestão. E gestão também. O recurso. Mas, secretário, também falta gestão. Em diversos estados, em diversos municípios, exatamente, também falta muita gestão, não é apenas recurso. Falta de empenho. Até ambos. Em caso, então, que falta recurso, falta tudo. Mas não sei nem se responde você, mas acho que tem que ter uma... Voltamos já, secretário. Uma linha geral. Voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 1º de outubro, e hoje nós estamos recebendo a ex-secretária de Educação do município, professora Sueli Maia, e o colega jornalista, professor também, Fernando de Maria. Vamos para mais uma pergunta de um telespectador. Paulo. Chico, é a Luciana do Imbaré. Ela faz a seguinte pergunta à professora Sueli. Qual a sua opinião sobre o ensino técnico e profissionalizante no país? A senhora não acha que é preciso investir mais? Eu acho. Eu acho e acho que a gente vem modificando. Às vezes a gente faz avaliações muito rasas, sem ver o que foi a história, né? Então, hoje você tem algumas centenas, algumas dezenas de escolas profissionalizantes que ainda não estão atendendo a esse público todo que necessita dessa escola. Mas eu já vejo alguns avanços. Por exemplo, o Sistema S, ele é o que tem maior competência, digo eu, hoje, na área do ensino profissionalizante. E o governo vem atuando junto ao Sistema S para que ele ofereça, não é um sistema apostilado, porque eu sou meia, né, tenho um pouco de preocupação com o sistema de apostilado. Mas é um sistema que tem dado certo dentro do Sistema S, que é o ensino técnico profissionalizante, em que o aluno fica o dia inteiro na escola e que aprende uma profissão. Então, isso está chegando aos municípios. Nós tivemos já na Fiesp, fizemos uma reunião na Fiesp e trouxemos algumas ideias desse projeto, e onde há hoje a disponibilidade do Sistema S de entrar nos municípios desde o ensino fundamental para auxiliar nesse trabalho de ter uma profissão, ser um ensino profissionalizante, o que eu acho que tem urgência de acontecer no Brasil. Seria ótimo que acontecesse. Fernando de Maria. Porque exatamente é um hiato, principalmente no ensino médio, né, professora, que é o grande... O ensino médio, ele está perdido, né, um pouco perdido, porque antigamente se fazia ensino médio pensando assim em prestar vestibular. Hoje, né, não há até as possibilidades são tantas. E aí o cidadão, você tem tanta gente com potencialidade aí, falta mão de obra para questões técnicas mesmo, né? Simples. Sim. Simples, né? E o ensino médio hoje também... Não cumpre mais esse papel de oferecer. Está perdido. E até o próprio ministro já falou isso, ficou de lançar, não sei se já lançou alguma coisa específica, né, nesse sentido para o antigo segundo grau, ensino médio. Está trabalhando o governo federal, o governo do estado também,
estão trabalhando já há algum tempo num novo currículo para o ensino médio. Porque o que a gente disse dos jovens que saem da escola e aí a gente tem que atrair pelo EJA, a maior dificuldade exatamente acontece entre 15 e 20 anos. Eles deixam de ficar na escola, eles vão embora. Então o ensino médio não é atrativo para o jovem também. Aí ele vai se dar conta que precisa do ensino médio para ele entrar numa universidade. Aí ele vem então fazer o EJA. Né? Exatamente. Então ele precisaria era cursar no tempo certo um ensino médio que fosse atrativo. E aí eu vejo... E que fosse profissionalizante. Exatamente. Eu vejo que é muito melhor que ele seja um ensino médio Secretária, profissionalizante. muito do sucesso, do êxito dos Estados Unidos resulta exatamente disso, um ensino médio profissionalizante. Quer dizer, a função acadêmica do ensino superior muitas vezes é até deixada de lado em função do ensino médio. Mas falando em ensino médio, o nosso Uriel Vilas Boas encaminha uma pergunta à secretária, e até o Fernando queria falar sobre isso também, né? Mas no sentido de completar, que ele reclama que a categoria profissional dos professores deveria mobilizar, não apenas se mobilizar internamente, quer dizer, entre os próprios professores, mas toda a comunidade escolar, inclusive as famílias, os pais, para que nós tivéssemos um ensino melhor, Fernando. É exatamente isso, né? A questão, como a senhora que já foi secretária, também dirigente sindical, hoje só sente que a família, ela exige muito da escola e ela também não participa da mesma proporção, de forma geral, né? Existem situações que os pais delegam para a escola um papel que não pertence só à escola. Sim. Né? A família está abdicando das suas funções? Eu acho que é isso mesmo, embora já exista um grande trabalho da gestão democrática da escola, onde as APMs, o conselho de escola, são instrumentos, né, ferramentas dessa questão democrática, os pais deixam um pouco de lado a questão do acompanhamento dos filhos, né? Outra coisa importante, a escola aberta no final de semana, que o governo Papa colocou em todas as escolas de ensino fundamental, onde os pais teriam a possibilidade de, no sábado e domingo, conviver com o jovem, com o filho, e também ter uma aprendizagem, complementar seu ensino também, né? Então, eu acho que isso é um processo lento, Fernando, mas ele vem acontecendo, sabe? Ele vem acontecendo, especialmente com o próprio instrumento, que é o Conselho de Pais dentro da escola, que já tem mais de 20 anos, gente. Tem mais de 20 anos. Agora, respondendo um pouco o Uriel, né, que é amigo, eu mando um abraço forte para ele também. Você participa, muito obrigado, Uriel. Participei bastante com ele de muita luta dos trabalhadores da educação. Eu acho também que um caminho é os trabalhadores abrirem um espaço para fazer essa discussão. Discutir a importância da família dentro da escola, Uriel. Ajuda. E o Uriel participa mesmo. Eu sei. Ele participa dos conselhos, uma discussão, leva os professores, leva os educadores, né, os gestores da educação. Agora, secretário, eu queria aproveitar e falar um pouco, já estamos nos aproximando do final do programa, mas eu queria colocar a questão da escola integral e do projeto Escola Total que foi desenvolvido no governo passado. A senhora esteve à frente desse projeto durante muito tempo. É um projeto que foi considerado até pelo ex-prefeito Papa como a grande realização do governo dele, né? Ele já disse aqui em entrevistas e tal, exatamente na área da educação, Escola Total. A educação integral, esse é o caminho? Esse é o caminho, Chico. Agora, esse caminho, ele tem que ser trabalhado modernizado, né? Você não pode fazer uma escola de tempo integral simplesmente porque você vai ocupar o espaço que hoje muitas escolas têm para colocar a criança o dia inteiro. Não, você tem que pensar, como o governo Papa pensou, o modelo de escola em que a criança vai ficar o tempo inteiro. Porque não é possível que uma criança, um jovenzinho, fique gostando de ficar na escola onde ele não tem um espaço de lazer. E o espaço de lazer, o espaço de aprender através da brincadeira, do lúdico, não é coisa que se jogue fora, não.
Então, esse espaço de lazer é a convivência com os amigos, é poder sair da escola, ter um ônibus à disposição, levar na praia para aprender surfar, né? Parece um absurdo o que eu estou falando, porque a mãe deve estar falando, nossa, o que ele está aprendendo com surf? Ele está aprendendo inglês, ele está aprendendo português, porque antes dele pegar na prancha, ele tem que entender qual é a história do surf. É assim que era a nossa escola total. Outra coisa muito interessante que me chamou muito a atenção foi os meninos aprendendo a tocar, a se interessar pela música, que é uma linguagem muito importante dentro da educação. Claro. E aí nós 32 bandas, que hoje estão aí bonitas, desfilando no 7 de setembro, maravilhosas, né? Mas isso custou mais de 6 anos, eu acho que provavelmente 8 anos. O grande projeto para ver a banda passar, que me lembra a Lurdinha Pimenta, que não está mais aqui na cidade hoje, né? O grande projeto que foi levado pela coordenação da Lurdinha Pimenta, levou tempo. Hoje nós temos uma banda marcial saindo dessa discussão. O que leva a isso? O que ele aprendeu com isso? Além de aprender música, sim, ele gostou muito de ficar na escola. É ele que vem para a escola, eu dizia sempre isso para o prefeito. Eu quero que a escola seja de tal forma que o menino venha bater na porta, eu quero ficar. Atraente, né? Que atraente. Seja atraente. Seja mais atraente que a rua. Faça disputa com a rua. A escola tem que ser isso, tem que disputar a rua. Não tem que deixar o moleque fechado lá dentro da escola querendo ir para a rua. Tem que jogar bola? Tem que jogar bola. Tem que ter um monitor aproveitando o movimento da bola para mostrar para ele a física e a matemática. Tem que fazer docinho lá, as meninas que gostam? Tem alguém monitorando para que aquilo tenha peso, medida e etc, etc. Tem que aprender skate? Tem que fabricar o skate? Tem que fabricar o skate, que aí entra a parte da sustentabilidade, da ecologia, quando o menino vai usar madeira, que tipo de madeira vai usar, como vai colocar as rodinhas. Chico, é maravilhoso esse ensino. Nenhuma. Então, essa é a escola que eu acredito. É a escola total. É a escola total. De educação integral. É a escola que eu acredito que vai dar resultado na aprendizagem dos meninos e das meninas. É a secretária de Educação entusiasta do projeto Escola Total e entusiasta da educação, que de fato a educação é algo apaixonante, fascinante, né, secretária? Demais. Queria me aposentar, mas Chico, não aguento. Fernando, que também é outro entusiasta da educação, Fernando, né? O caminho é esse mesmo. Porque eu acho que nós acreditamos que tem caminho, né, Fernando? Sem dúvida. Tem caminho. Tem verba chegando. Não perdemos a batalha da educação ainda, né? Não perdemos a batalha. E vamos vencê-la. Continuar em todo o espaço falando sobre essa questão da educação de qualidade para os meninos e as meninas no Brasil, né? Tá certo. Secretário, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas a senhora sabe, nós somos limitados pelo tempo e educação é um tema fascinante, muito realmente bom. Apaixonante, e teríamos horas e horas para falar. E infelizmente chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço você, ao Jornal em Foque, ao Fernando, a toda a equipe, a oportunidade de falar sobre educação. Falar sobre educação. Já estava quase um ano sem falar. Está vendo só? E aqui o espaço estará sempre aberto para as pessoas que falam de educação. Fernando, muito obrigado. Obrigado, pela Chico, sua presença mais uma vez como comentarista. Obrigado a Paula, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. O programa de hoje será reprisado, reapresentado às 5 horas da tarde aqui pela Santa Cecília TV. E amanhã estaremos de volta às 8 horas e 5 minutos em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.